Efésios 6:10, encontrou aí? Chega em Coríntios, Rodrigo. Coríntios, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e daí Efésios, né? Bom, eu acho que é o mais correto que eu estou falando para você, né? Eu acho que tu consegue chegar lá. Vamos ler. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei vós do Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora vamos para Daniel. Abra lá sua Bíblia em Daniel. Onde fica Daniel, pastor? No Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como você queira entender. Como é que eu faço para encontrar Daniel? Como que eu faço para encontrar Daniel? Você pega ali o Velho Testamento, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e depois de Ezequiel vem Daniel, né? Então, se você conhece Isaías, que é bem mais conhecido, se vai ler Isaías, aí vai vindo, aí vem Jeremias, vem Ezequiel, daí Ezequiel já vem Daniel, né? Profeta Daniel. Você vai pegar o capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Olha só, né? Bateu certinho, né? 6:10 e 6:10, né? Glória a Deus. Daniel, capítulo 6 e no versículo 10. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Amém. Quem não encontrou, diga eu não encontrei. Vamos lá, não? Pode falar? Tudo certo aí? Tá. Glórias a Deus. Então vamos lá. Diz assim: e Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e, aberta a janela do seu quarto, que dava para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graça diante de Deus, como antes também costumava fazer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senta, por gentileza. Eu queria que você desocupasse vossas mãos. Se pudesse deixar a Bíblia aberta, pode deixar também. E desse uma salva de palmas. O Senhor me trouxe essa mensagem nesta noite, quando o pastor presidente, o pastor Haroldo, nos incumbiu de estar trazendo essa mensagem nesta noite, e eu louvo a Deus, né? Não é fácil substituir o pastor, né, como presidente, mas ele nos deu essa honra de estar ministrando nesta noite. E o Senhor me trouxe ao coração, e eu queria falar de Efésios, e baseei um pouco ali em Daniel, porque Paulo nos traz um conceito muito bom. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Mas por que ele escreve? Ele começa a escrever hostes, potestades, dominadores. Porque, segundo a história, Paulo olha da prisão onde ele estava em Roma e ele vê os soldados, as legiões de soldados, né? E ele pega uma base, como que era a formatura dos soldados, né? Quando saiu para a guerra, existe uma quantidade de soldados, isso se chama legiões. No sistema de soldado, de hierarquia de exército da época romana,
A partir de 1000 soldados já era considerado uma legião. Então Paulo está ali preso em Roma e ele começa então a escrever, para os Efésios, né? O que é? E ele traz isso para o lado espiritual. E ele começa a escrever essa carta de Efésios. Então ele começa a dizer, porque nos demais irmãos fortaleceis vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Glória a Deus. Porque ele diz assim que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Porque quando você, soldado, vai para uma guerra, você vai lutar contra a carne, vai lutar contra o físico. Glória a Deus. Aleluia. Isto já era na época, quando era só na espada, e hoje é um pouco diferente. Hoje é na arma, na metralhadora, no tanque, né, no helicóptero, no jato, no caça. Hoje é um pouco diferente. Mas você vai para a guerra, você vai matar gente. Você vai matar o que? O físico. E Paulo usa esse termo. Trazendo para o nosso espiritual. Porque ele diz assim para os Efésios que quem fundou a igreja de Efésios foi Paulo. Ele diz assim, olha irmãos, vocês não têm que lutar contra a carne e contra o sangue. Vocês não precisam ficar lutando. Vocês precisam lutar com algo muito maior que é espiritual. Contra legiões, contra hostes, contra dominadores que estão. Aí ele diz assim, nos lugares celestiais. Quando ele está falando lugares celestiais, também ele está trazendo para um contexto também espiritual. Glória a Deus. Porque a maior luta, senhores, nós, não é contra o nosso irmão. A minha luta, a minha dificuldade não é contra o meu próximo, não é contra aquele que está próximo de mim. Aleluia. Existe um ser espiritual chamado Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. E aí você não entende o porquê você está passando por essa dificuldade, ou não quer entender, tudo bem. São duas situações, porque a palavra é pregada. A nossa batalha é no mundo espiritual. Mas como eu consigo estar preparado, pastor, para mim lutar esta batalha espiritual? Você precisa se preparar. Glória a Deus. Você precisa se preparar. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você precisa se preparar. Existem 3 pilares que eu uso comigo, que se chama palavra, oração e jejum. São 3 pilares que nós devemos ter em nossa vida. São 3 pilares que nós temos que ter na nossa vida para nós vencer. Glória a Deus. Vencer dentro do casamento, Aleluia. vencer lá na empresa, vencer lá na faculdade que você estuda. Você precisa ter esse conceito. Para vencer o mundo espiritual, você precisa estar com esses 3 pilares na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta nós esperar para o outro lado, não, mas eu vou por aqui, eu vou cortar caminho, pastor, por aqui, porque a coisa está devida. Se tu cortar o caminho desses 3 pilares, pastor, você não vai conseguir vencer. Aí tu vem todo dia na igreja, nós colocamos a mão, expulsamos o demônio da tua vida, oramos, te abençoamos, mas você continua da mesma maneira. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta, eu não posso fugir. Parece que está fechado, passou um pouquinho para mim. Paulo está tentando mostrar para nós, melhorou, Glória a Deus. o significado da nossa força. Olha o que Daniel está fazendo. Diz a história que armaram uma armadilha para Daniel, tentaram armar uma armadilha, eles não conseguiram pegar Daniel em nada. Aí eles falaram assim, olha, nós vamos formar uma lei, que nós vamos pegar Daniel. E eles mandaram o rei assinar uma lei.
e dizendo que ele não pode se levantar contra o rei, ele não tem força contra o rei, então nós vamos lá. Aí os satrapos, os governadores, que não gostavam de Daniel, formaram uma lei, as escondidas Daniel com o rei assinou. E quem revogasse aquela lei do rei era condenado, ia ser jogado nas covas de leões. Verdade. Só que Daniel, ele descobre que a lei foi assinada, e sabe o que ele faz? Ele vai lá. Ele vai buscar Deus. Aleluia. Para onde que Daniel vai? Daniel fica desesperado. Daniel começa a se desesperar. Não, Daniel faz o quê? Confia em Deus e vai para onde? Para o lugar da oração. Diga glória a Deus. Então você precisa entender o segredo da tua vida de vitória. Glória a Deus. Ai, deconda lá, baixar. Glória a Deus. Quando nós entendemos, pastor, esse princípio de vitória na vida nossa, não tem nada que nós não consiga vencer. Glória a Deus. Talvez você vai olhar para mim, me apontar o dedo e dizer, pastor, é fácil para o senhor. Não, você está enganado. São quase 30 anos nessa caminhada que eu sirvo a Deus. Glória Você não a tem ideia do Deus. que eu passei. Aleluia. Mas sabe por que eu estou em pé até hoje? Primeiro, porque Deus tem que ser a primeira coisa na minha vida. Aleluia. Ou eu coloco Deus primeiramente na minha vida, ou eu vou viver uma vida destruída sempre, reclamando da vida, chorando, pedindo oração nos campos. Eu quero que você entenda o significado, o segredo que eu estou falando para você, que isso é muito forte. Quando você determinar com Deus na tua vida, dizer assim, não, eu vou lutar. Eu preciso colocar esses 3 pilares na minha vida. Pastor, mas de oração, eu tenho que andar 24 horas orando? Não, não é isso não. Daniel fazia 3 vezes ao dia. Aqui não está falando de horário, quantas horas ele ficava orando. Não está falando que ele ficava 2, 3 horas, não. Cada um tem seu compromisso no dia a dia, tem que trabalhar, mas ele tirava tempo para clamar a Deus. Quanto tempo você tem tirado para buscar Deus? Aleluia. Quanto tempo você tem tirado a Deus na tua casa? Ah, não, mas eu Glória tenho a Deus, louça, eu tenho aleluia. roupa, eu tenho marido para cuidar, eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho filho, daqui a pouco eu tenho que ir no mercado, e tu vira um dia, daqui a pouco você não cantou, você não louvou a Deus, você não orou a Deus, você não fez nada para Deus. Verdade. Glória a Deus. Olha o segredo da revelação que eu estou trazendo para nós nessa noite, gente. Aleluia. Qual é o tempo? Aí as coisas começam a apertar, pastor. Aí entra desespero. Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Eu vou lá para o pastor, vou para o ciclano, vou na igreja tal, vou atrás do profeta, eu vou lá no saúde, eu pago gasolina, mas eu ando quilômetro porque eu preciso que ele fale o que está acontecendo comigo. Mas é simples. Deus está dizendo, filha, tu não precisa andar atrás de profeta a 200 quilômetros. Eu só preciso que você tire tempo para mim. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Há uma luta espiritual que você não tem ideia como ela é forte. E para tu vencer esse mundo espiritual, você tem que lutar no mundo espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Para você vencer o mundo espiritual, tem que lutar no mundo espiritual. Mas aí tu quer lutar com a carne. Não, eu faço, eu desfaço, eu faço isso, eu sou poderoso, eu posso porque, entendeu, eu vou vencer, só fala que vai vencer, mas não se coloca na presença de Deus para vencer o mundo espiritual. Aleluia. O mundo espiritual não se vence assim falando. Eu fiquei chateado hoje, pastor, que Deus me colocou um europeu da Espanha hoje, para me falar de Jesus para ele. Mas quando eu começo a conversar com ele, eu fiquei abismado. Quando ele falou assim, o povo brasileiro aqui, pastor, fala muito em Deus, né? Eu vejo que eles falam muito em Deus aqui, só que não vivem. Aleluia. Meu Deus. Falou isso para mim. Colocamos Deus toda hora. Ah, meu Deus, faz isso, faz Deus. Ah, se Deus me dá, ah, se Deus me fazer. Mas não vive aquilo que sai daqui, ó.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tomei um tapa na cara com isso, pastor. Eu quase 30 anos de ministério. Eu tomei um tapa na cara e fui obrigado a concordar com ele. Como que eu posso viver uma vida falando de Deus, mas eu não vivo aquilo que eu falo? Eu não coloco em prática para você entender melhor aquilo que eu falo. Você conseguiu entender? Sabe por quê? Porque é o mundo espiritual. Aí ele começou a falar do que é o Brasil, foi quase assaltado, né? Aqui no Brasil, foi quase assaltado quantas vezes, aqui em Curitiba, ali no terminal, quiseram assaltar ele. Ele foi no centro pedir uma formação e ele é da cor bem morena, né? Ele é cor africana mesmo, né? Acho que não tem ninguém da nossa cor aqui igual dele. Mas que ele foi pedir uma formação no centro, a mulher correu dele. E até ele conseguiu fazer a mulher parar e dizer que ele queria uma informação. E daí a mulher, depois que ele falou que era europeu, né? Ele fala português, porque é casado com uma brasileira. E a mulher disse assim, não, você falou o nome dele, é Leonel. Mas você sabe o que é Brasil, que não sei o que. A mulher falou, mas o que tu tem na tua bolsa? Tu tem mais dinheiro do que eu? Não tem, mas você sabe, né? Aí disse que a mulher foi e levou onde ele queria, aqui dentro de Curitiba, que ele precisava. Mas você vê a cultura do Brasil? Ele falou, pastor, lá as pessoas não olham a cor na Europa. Mas você quer saber se você é um bem-sucedido, você é uma pessoa sábia, tem sabedoria, tem conhecimento, não olha a tua cor. Não te discrimina pela religião ou pela cor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que me chamou mais a atenção foi quando ele falou, as pessoas falam muito de Deus, pastor, mas não vivem, não colocam em prática aquilo. Eu vejo falar Deus diariamente na boca dos brasileiros, seja católico, seja cristão, mas não vive. Vocês conseguem entender? Eu queria que você entendesse o tapa na cara que eu levei. Então falar de Deus é muito mais do que simplesmente falar, amados. É colocar em prática aquilo que tu quer falar dele. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Xalabachandarabacá. Paulo está dizendo assim, olha, você não tem que lutar. Você não tem que lutar contra o teu irmão. Há um mundo espiritual, há uma hoste, a potestade. E o que é a potestade? Potestade são legiões de demônios que comandam países. No mundo espiritual existe potestade, legiões, hoste, pastor. E cada essas é uma hierarquia. E essas hierarquias dominam um país, dominam uma nação. São demônios, são legiões de demônios. Que dominam uma nação. Aí você, mas pastor, qual é a legião que domina o Brasil? Eu não sei o nome da legião. Mas existe uma legião de demônio que está sobre o nosso país. Comandada pelo demônio cabeça. Aí você vê morte, destruição, depressão, que eu estou orando no monte, repreendendo um dominador, que é o demônio da depressão. Espírito maligno, é um demônio, é uma legião que trabalha nessa área no nosso Brasil. Não tem remédio nenhum que cura. Pode tomar faixa preta, pode tomar o que vier, o que tomar não adianta, a pessoa não consegue se libertar, porque aquele demônio está impregnado na alma, não é no físico, não é no sentido. Você toma remédio para o físico, para o sentimental, aí você acha que fica bom, mas o espiritual, remédio nenhum cura. Quem cura é só Jesus. É só Jesus que consegue libertar você da depressão. Diga glória a Deus. É só o sangue de Jesus que consegue te libertar. Amém, Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão e diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não existe depressão, não existe qualquer potestade quando o sangue de Jesus tem poder para libertar. Mas você precisa estar enquadrado, você precisa acreditar. Não basta vir só no culto e o pastor Maciel repreender esse espírito. O pastor repreendeu o espírito e amanhã continua de novo. Por quê, pastor? Porque eu sou experiente, eu trabalho na área de libertação há muito tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o que está acontecendo comigo, pastor? Da
Aleluia. O que Jesus fala? Conhecereis a verdade vos? Libertar. Não, eu não ouvi. Conhecerei a verdade. É verdade. E a verdade, vamos lá, irmãos. Conhecerei a verdade. É verdade. Vos libertará. Pastor, mas então eu não posso vir aqui essa liberação? Não me interprete mal. Nós estamos aqui com o pastor para te ajudar, para te apoiar. Mas nós queremos muito mais do que isso. Glória Que você a Deus. siga o Aleluia. verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Você sirva Jesus, não seja só um seguidor, mas seja alguém que sirva Jesus, que largue tudo que está acontecendo na tua vida e diz assim: Senhor, eu me jogo diante do Senhor, eu tomo a decisão diante do Senhor. Nem o filho, nem pai, nem mulher, nem empresa, nem status vai me segurar de eu servir a ti como o Senhor quer. Glória a Deus. Ai, de como anabaxandarabacai. Glória a Deus. O Estado não pode impedir nós de servir a Jesus. Mas quando o Estado, quando a esposa, quando o marido, quando o filho nos segura de servir a Jesus, ainda ficamos presos aí no pecado, na injustiça. Aleluia. Glória a Deus. E tanta coisa, por quê? Porque Jesus não é a primícia. Jesus não é a primícia na nossa vida. Jesus sempre será segundo, sempre será terceiro, sempre será quarto, mas Ele nunca é a primeira na nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós não sabemos, nós estamos tão perdidos às vezes que nós não sabemos o que está acontecendo. Eu fiquei pensando o que esse europeu falou. Eu fiquei pensando, ele falou, lá na Europa, ele falou: pastor, os europeus não acreditam em Deus. Eles não acreditam em Deus, mas eles respeitam quem é cristão. Você é cristão? Você é cristão? Ele te respeita. Ele pode não acreditar no teu Deus, mas ele te respeita. Ele falou: opa, isso já é uma boa coisa. Glória a Deus. Porque o evangelho hoje, a religião está matando, está estrupando, pastor estrupando criança, pastor matando aí fora do Brasil, matando por causa da religião, explodindo bomba. Isso não é evangelho. Aleluia. É por isso que Paulo trouxe essa mensagem, pastor, que dentro da igreja de hoje estão se brigando por cargo, se matando por cargo. E Paulo está dizendo: para aí, gente. Ele escreve para Efésios aqui, está escrevendo para carta de Efésios. Para aí, a luta de vocês não é contra o teu irmão, contra o teu próximo. A tua luta é o mundo espiritual. E para você lutar nesse mundo espiritual, você precisa estar preparado. Aleluia. Você precisa estar preparado. Aleluia. Glória a Deus. Quando você estiver preparado dentro desse contexto, amado, pode todo mundo se levantar. O diabo pode levantar calúnia contra você lá no teu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade, no teu dia a dia. Pode se levantar, mas quando você está colocando Jesus primeiramente na tua vida, o acusador pode vir, usado pelo mundo espiritual, mas não vai te atingir. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque a tua vida está guardada em Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A tua vida está guardada em Jesus. Aí você me diz assim: olha, Paulo estava escrevendo dentro da prisão essa carta. Você acha que Paulo poderia ter motivação para escrever essa carta dentro da prisão? Ele estava preso. Alguém dentro da cadeia tem alguma motivação para escrever, irmãos? Será que ele está bem dentro de uma cadeia sendo preso? Será que a parte psicológica de nós, se fôssemos presos, teríamos condições de escrever uma carta lá dentro? Nas condições das nossas prisões hoje no Brasil, a cela é para 30, tem 100 dentro. Hã? Aleluia. A cela é para 30 presos, tem 100 lá dentro. Aí tu imagine só como que é. Hã? Tu acha que você teria condições psicológicas para escrever carta bonitinha? Pois é, Paulo estava tão preparado que a prisão não aprisionava isso aqui dele, ó. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A prisão não vencia isso aqui, ó, que está aqui, ó, amado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A prisão, quando você aprende a entender que isso aqui tem um poder diante de Deus muito forte, o inimigo não vai conseguir vencer você. Diga glória a Deus. Glória a Deus.